Então, minha gente, você sabe que nós temos no nosso santuário a Academia Marial, viu? Padre Rosivaldo, que é o diretor, Eliane, que é aquela que coordena toda a equipe, e é dessa Academia Marial que a gente promove os grandes congressos aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eu quero conversar um pouco sobre o terceiro Congresso Bíblico de Aparecida. Na medida que o nosso santuário vai sendo coberto todo ele pela Sagrada Escritura, é também certamente o santuário Nossa Senhora Aparecida, mas é o santuário da Palavra de Deus, né? E vai se completando. Nós vamos realizar o terceiro Congresso Bíblico, vai ser do dia 6 ao dia 9 de novembro. E é bom que a gente saiba, mais final, como é que vai ser esse Congresso Bíblico. E tem aqui um especialista, um amigo muito querido, está sempre conosco, que é o Philip Kohler. Ele é um doutor em teologia, mas principalmente ele acompanha, digamos assim, toda essa arte que vai se realizando, vai se sendo feita e completada aqui no nosso santuário. Felipe, bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. Que bom que você veio, né? Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho o que vai ser esse terceiro Congresso Bíblico de Aparecida, entende? A temática do Congresso e, digamos assim, que palestras serão dadas para que a gente possa já se interessar, já se inscrever e participar. Isso. Esse congresso está pensado justamente para a gente poder explorar melhor a fachada sul, né? Sim. Que foi concluída no começo do ano, né? Tem uma riqueza muito grande de conteúdos ali a serem trabalhados, de questões, de temas bíblicos, e tentando encontrar um fio condutor desses temas todos é que foi pensado o tema desse congresso bíblico, né? Sim. Que vai ser Nós Somos o Templo do Deus Vivo. Nós somos o templo do Deus vivo. Exatamente, que é uma citação da segunda carta aos Coríntios, Sim. que está justamente na parte central da fachada. Quem se aproxima da fachada sul já vê essa inscrição, né? Acaso não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo e o Espírito habita em vós? E esse tema de que a nossa humanidade se torna morada do Deus vivo com a encarnação, né, da palavra de Deus em Jesus Cristo, esse é o tema que vai ser o fio condutor do congresso todo. Então explorar isso desde o Antigo Testamento, a temática da habitação, da morada Sim. de Deus, a tenda do deserto, o templo, para chegar no Novo Testamento e entender como que a gente entende essas afirmações do Novo Testamento de que Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é a morada de Deus entre nós e Ele compartilha conosco essa condição de habitação do Espírito de Deus. Né? E eu acho, né, Felipe, que até hoje ainda não nos convencemos dessa afirmação fundamental da nossa fé. Nós somos o templo de Deus, né? Eu ainda acho que toda a ideia da pessoa, templo. A Basílica é um templo. Eu falo, não é templo, não. Somos nós o templo. Exato. É um tema que precisa ser trabalhado. Exato. Né? A gente não se convence disso e fica sempre admirando outros templos. Aliás, os primeiros cristãos também passaram um tempinho, né? Ainda frequentando o templo de Jerusalém e tudo, porque eles não conseguiam dimensionar que aquele momento de Eucaristia era o momento do templo. Exato. Vivo deles, né? E aí a gente vai desenvolver esse tema todo aí. E com que objetivo, no fundo, que a gente tem do Congresso, entende? É ensinar, é partilhar, porque a Basílica, eu já começo a ver que impacta muito fortemente, entende? A fachada da Basílica. A primeira que eu fiquei assim enamorado foi aquela do Êxodo, lá, a fachada norte. Mas a fachada sul, ela traz uma riqueza que a gente até se perde um pouco, né? A impressão de que ela começa lá em cima, logo de imediato com esse templo, que era exatamente Pentecostes, né? No momento de Pentecostes ela começa e se desenvolve a vida de Jesus, vai se desenvolvendo. E qual é a finalidade, digamos assim, o objetivo do terceiro Congresso Bíblico? Isso, esse tema da tenda, né, da morada de Deus entre nós, ele já começa na fachada norte com aquela cena da construção da tenda, né? Sei. Que é praticamente a última cena da fachada norte. E isso então vem para a fachada sul, explode na fachada sul como uma temática central, assim, né? E se todo o objetivo desse revestimento das fachadas com o mosaico é o de fazer uma Bíblia a céu aberto, né? É o de conseguir se aproximar da palavra de Deus de um modo renovado e aprofundado, quando a gente se aproxima dessas cenas, a gente
percebe nelas todas essas camadas, né, de textos bíblicos que às vezes a gente não tem tanta familiaridade ou não aprofundou muito. Então o Congresso Bíblico vem justamente para conseguir resgatar essas temáticas, esses textos, fazer a relação entre os textos, para que a gente possa não só se aproximar da Fachada Sul de uma maneira capaz de ler melhor, de interpretar melhor os mosaicos que estão ali, mas também perceber essas realidades, como o senhor disse, na nossa própria vida, né? Perceber Exato. Que a nossa vida se faz morada do Deus vivo, né? Eu creio que é importante. Eu sempre me impacta, não é de imediato a fachada, é ali ao lado da fachada, viu? A mula de Balaão e aquela estrela que aponta já para o acontecimento de Jesus. Quais seriam as cenas que você destacaria exatamente nessa fachada e que são assim, que a gente deve prestar atenção? Acho que isso que o senhor mencionou é interessante, né? Uma coisa que a fachada está sempre fazendo, tanto se a gente dialoga a fachada norte com a sul, Sim. quanto as cenas dentro delas, e que é um objetivo do Congresso, é a gente conseguir ver essa relação entre Antigo e Novo Testamento, né? Sim. Como um vai ajudando a ler o outro, né? E por isso eu me impressiono muito, assim, eu gosto muito daquela sequência de cenas que fica na altura do chão mesmo, né? Aquela galeria interna ali, né? Em que essas cenas elas estão muito correlacionadas, né? Antigo e Novo Testamento sempre, né? Ali tem cenas muito centrais para a gente ler o significado do mistério da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e também a nossa vida como igreja aqui no nosso contexto hoje, porque tem também ali a cena do martírio de Santo Oscar Romero, né? No final daquela galeria, né? E sempre com essa leitura que vai entrelaçando os textos bíblicos e permitindo que a gente explore eles mais, né? Aquela sequência de cenas que a gente encontra logo de chegando na fachada, na altura do chão mesmo, é uma sequência interessante muito de se aproximar. Sim. Ela é como que encarnasse tudo aquilo que está naquela história bíblica, de repente, em determinadas situações da vida da gente. E eu acho também que a cena da ascensão de Jesus no topo, né, que é a ascensão Sim. com Pentecostes, né? Sim. Justamente estando ali no início da fachada, no topo da fachada, ela é como que uma síntese de tudo, né? Sim. Porque com a ascensão é a nossa humanidade, a nossa carne que se assenta à direita do Pai, que é elevada ao reino de Deus, né? E é justamente esse o tema, né? Nós somos o templo do Deus vivo, a nossa humanidade se torna morada de Deus. Sim. E eu poderia falar um pouco daquelas palestras que serão, então, assim, partilhadas durante o Congresso? Sim. A gente vai ter palestras que vão partir desde o Antigo Testamento, né? Sim. Com o professor Francisco Orofino, com o Frei Guilherme, a gente olhar a noção de tenda no Antigo Testamento, depois entrar no Novo Testamento com essa noção de templo totalmente renovada, totalmente ressignificada, né? Para daí também a gente conseguir estabelecer no outro dia do Congresso relações com a liturgia, né? Porque como o senhor falou, a gente na celebração da Eucaristia faz essa experiência de sermos morada do Deus vivo, né? Mas a gente tem esses vícios de ainda associar essas coisas com o templo físico, com esses lugares, né? Nesse sentido. Então é importante a gente se aproximar também de uma leitura da liturgia a respeito disso. Então a gente vai ter o Frei Luiz Felipe falando sobre isso, eu mesmo falando sobre a noção do sacerdócio de Jesus que aparece na Carta aos Hebreus, para a gente também perceber a liturgia como esse espaço em que a gente toca a nossa realidade de morada do Deus vivo, né? E não algo que está simplesmente na continuidade do culto do Antigo Testamento. Sim. Também um tema que se associa a isso, que vai ser trabalhado pelo Padre Francis, é o tema da arte como linguagem para falar do mistério de Deus, né? E a gente vai fechar com uma palestra do Dom Antônio Catelã, fechando, justamente fazendo uma síntese, né, sobre a nossa humanidade como morada do mistério de Deus, né? Eu acho tão importante, né, que tudo isso que a gente traz de conhecimento e de recordação do passado, a maravilha nossa é que o Espírito Santo atualiza. Exato. Acontece hoje, né? Então não são cenas de dizer, que bom, aquele pessoal, os apóstolos, Nossa Senhora. Não, é hoje. Isso. Né? É se aproximar da Bíblia, percebendo que ela vai lendo a nossa vida, que não é tanto a gente
saber a história de um povo que viveu muito antigamente, mas a gente saber um pouco mais sobre nós mesmos. E eu acho isso ótimo porque a basílica, o santuário, ele traz essa força imensa de unir aquela atitude já de piedade da pessoa, que eu acho que é como se a gente abrisse o coração da gente, uma imensa antena para captar Deus, né? E a liturgia que me atualiza a ação de Deus, a obra de Deus. Todas aquelas cenas de Moisés, né? Até Santo Estevão morrendo, isso tudo é hoje, aqui, agora. Deus atualizando para nós na Eucaristia, na Palavra de Deus, vai atualizando para a nossa vida, né? E como é que é? Vai ser tudo presencial, vai ser online também? Como que vai ser esse congresso? Tem as duas modalidades, né? Tem as duas modalidades. Dá para participar presencialmente, aproveitar todo esse ambiente que o senhor falou, Sim. né? Que já nos deixa com antenas mais propícias para tudo isso, mas também é possível a participação à distância, né? A participação remota, né? Ah, sim, né? E a pessoa pode se inscrever, como é que Pode está? se inscrever, só entrar no A12, né? No site da Academia Marial. Sim. Tem lá as instruções, né? Para fazer a inscrição, seja na modalidade remota, seja na modalidade presencial. Tá aí. Olha que beleza, viu? Tá aí, minha gente, tá toda a informação aí para vocês, né? Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Por ter partilhado conosco. Vamos ter o 3º Congresso Bíblico, né? Esse revestimento que vai sendo feito na Basílica. Tenha sempre a sua Bíblia aberta dentro dos olhos para você entender tudo aquilo que está lá, viu? De 6 a 9 de novembro aqui no Santuário Nacional. Muito obrigado e volte sempre, até o Congresso, volte a esclarecer para nós tudo isso. Obrigado, até. Tá aí, Dana, é com você, querida. Muito bom. Conhecimento é sempre muito bom.